Ah, ligou. Melhorou a luz aí? Tirou essa luz ou não? Dá uma olhada aí. Não, tirou. Tirou? Ah, então eu liguei. Então vamos ver se é assim. Vamos lá então? Vamos lá. Já? Então veja, o que o Marx está argumentando é que o processo de desenvolvimento da matéria conduziu ao desenvolvimento da matéria inorgânica, até chegar àquele momento de complexidade da matéria inorgânica, que dá origem à matéria biológica, à vida. O desenvolvimento da vida chega a um determinado patamar, que a gente vai discutir agora, tá certo? Que abre a possibilidade de surgir um animal que, como todo animal, tem que transformar a natureza para sobreviver. Mas que, diferente de todos os outros animais, vai transformar a natureza a partir de uma relação superior com o meio ambiente. Ele vai construir na consciência antes de construir um mundo objetivo. Naquela famosa passagem do capítulo 5º do livro 1º do Capital, lembra? Logo no meio, não, na parte final do 2º parágrafo do capítulo 5º do livro 1º, que o Marx vai falar a diferença do, do pior arquiteto para melhor abelha, da pior abelha, eu sempre confuso, né? A diferença é que o arquiteto constrói na consciência antes de construir na cera. Portanto, ao final do processo de trabalho, você tem um produto que já existia antes, idealmente, na imaginação do trabalhador. Isso é quase literal, as palavras do Marx. Idealmente, a imaginação do trabalhador, palavras literais do Marx. Veja, o que o Lukács está tentando fazer, nesse capítulo do trabalho, é pegar fundamentalmente esta passagem do capítulo 5º do livro 1º e mais algumas outras passagens de outras obras do Marx, mas pegar isso e dizer o que o Marx está querendo dizer, que ao transformar a natureza, o ser humano transforma a sua própria natureza de ser social. O que ele está querendo dizer? Que isso acontece porque antes de construir na cera, ele já produziu na cabeça, idealmente na imaginação. O que ele está tentando dizer? Que o trabalho é a condição natural, isso entre aspas, natural, eterna da vida social. O que o Marx está tentando dizer nas duas últimas frases do 1º parágrafo do capítulo 5º do livro 1º, em que ele diz: o trabalho, a produção de valor de uso do trabalho, não muda a sua natureza por acontecer sobre o capitalista e sobre o seu controle. Que o trabalho, ele independe de qualquer forma social determinada. Está lá, as últimas duas frases, né, do 1º parágrafo do capítulo 5º. O que o Lukács está fazendo é pegar isso, tá certo? Escreve, não leu mais 120 páginas, 114 páginas na edição italiana, e ele vai dizer: olha, isso é que o Marx está dizendo, isso é o trabalho em categoria fundante, isso é a condição eterna da vida humana. É assim que o ser humano se faz ser humano. Olha. É isso que fez o ser humano ser humano. Que fez e faz, né? O ser humano ser humano. Isso que é o trabalho em categoria fundante, tá certo? E se vocês perguntarem por que eu trabalho e não outra atividade? Porque veja, antes do Homo sapiens ser humano, o Homo sapiens era um animal, ele fazia um intercâmbio com a natureza, mas era um intercâmbio biológico com a natureza. É nesse intercâmbio que surge pela primeira vez essa qualidade nova do humano. Percebe? Posso avançar? Então veja, o Lukács tem uma frase que se tornou famosa, tá certo? Ele vai dizer o seguinte: olha, o trabalho, ele necessariamente remete para além de si próprio. Olha o que ele está dizendo, olha. O objetivo desse ato de trabalho era fazer o machado. O cara faz o machado. Mas além de fazer o machado, ele produz necessidades e possibilidades objetivas novas. Ele produz um novo conteúdo da subjetividade, que agora tem conhecimentos e habilidades, necessidades e possibilidades que não tinha antes. Portanto, ele produz uma nova situação histórica. Esta nova situação histórica requer que ele atenda às novas necessidades e possibilidades, e para fazer isso ele tem que passar por um processo de escolha, de valoração, elaborar a nova tecnologia. Ele necessariamente tem que passar por um novo processo de objetivação para atender às novas possibilidades, às novas necessidades. No contexto das novas possibilidades, isso significa um novo processo de esterilização, significa novas necessidades
individualidade, a afetividade, está desenvolvendo a arte, está desenvolvendo a racionalidade, fazendo ciência e filosofia. Veja, ao fazer o Machado, com o passar do tempo, fazer o Machado é que tem menos importância. O que tem mais importância são as necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas que vão jogando o ser humano para frente. Ó. A gente não é capaz de dizer quem foi o cara que descobriu o Machado na história da humanidade. Mas a gente sabe, independente de quem tenha sido, ao descobrir o Machado, ele deu um passo decisivo para a gente ser capaz de colocar um homem na Lua, por exemplo. Percebe? A história da humanidade é um processo de acúmulo que significa, veja, o que de fato vai ter consequência na história. Não é a finalidade que levou à objetivação daquele ato de trabalho, mas são as consequências desse ato de trabalho ao longo do tempo. Tranquilo? E isso vai fazer com que a história da humanidade deixe de ser a história da reprodução biológica do Homo sapiens para ser a história de como que o Homo sapiens se organiza em sociedades e, portanto, com individualidades cada vez mais socialmente desenvolvidas para atender às necessidades da sua reprodução biológica, no limite, para atender às necessidades da reprodução biológica. Porque, de novo, se você não reproduzir biologicamente, babau a sociedade. Tranquilo? Então, veja, o trabalho necessariamente, diz o Lukács, remete para além de si próprio. Tranquilo? Veja, como que se deu a gênese do ser social? Veja, toda vez que a filosofia se meteu a ver e resolveu dizer para a ciência ou para o mundo como é que o mundo deveria ter sido, a filosofia sempre se arrebentou. Vocês lembram a história verídica do cardeal Bellarmino e do Galileu? Que o cardeal Bellarmino diz como a Lua está mais perto do céu do que a Terra, e o céu é perfeito, então lá a esfera é perfeita, então a Lua não pode ter montanha, a Lua é uma esfera perfeita. E o Galileu diz, mas Bellarmino, olha pelo telescópio, que você vai ver montanha na Lua. E o Bellarmino diz, não vou olhar. Se eu olhar e eu enxergar montanhas na Lua, é porque o telescópio é um instrumento do demo, que quer corromper a minha alma. E se eu olhar e não ver montanhas na Lua, vai confirmar o que eu já sei, que não tem montanhas na Lua. Portanto, eu não vou olhar no telescópio. Percebe? Toda vez que a filosofia se mete à besta de dizer para a ciência, ou para o mundo, tá certo? Como o mundo deveria ter sido, a filosofia se arrebenta. Porque não é a tarefa da filosofia, portanto, o conhecimento filosófico não tem condições de descobrir no mundo o que a ciência ainda não descobriu. Não dá para fazer isso, certo? Isso não é algo tão mecânico, tão direto assim, porque é claro que em alguns momentos a filosofia pode colocar alguns problemas que ajudam a dirigir as investigações científicas, tá certo? Mas, enfim, tá certo? Essa relação, é isso que eu estou dizendo no geral, vai. Olha que legal. Como é que surgiu a primeira sociedade humana na face da Terra? Quem pode responder essa pergunta é a antropologia e a arqueologia. Não é a filosofia. A gente tem que cavar o planeta inteiro e tem que descobrir aonde que a gente tem o sítio arqueológico mais antigo de seres humanos. Provavelmente foi ali ou ali perto que a gente teve a primeira sociedade humana. Veja, pode até ser que a gente não descubra onde foi exatamente o primeiro lugar. Vai que teve uma erupção vulcânica, um terremoto, uma inundação, uma guerra, vai que o sítio arqueológico foi plantado com trator, com soja, vai que foi destruído o sítio arqueológico. Pode ser que a gente nem descubra onde foi o primeiro lugar. Na época que o Lukács estava escrevendo a ontologia, em 1960, em 1960, lembra que eu contei um monte para vocês, o Lukács não estudava mais, ele estava fundamentalmente escrevendo. O que o Lukács conhecia de antropologia era fundamentalmente o que se conhecia na década de 1950.
E o grande cara continua sendo um grande antropólogo, mas naquela época, o maior antropólogo marxista era o Gordon Shields, não é Shields, desculpa, Gordon Shields, que é um baita antropólogo. Ele tem um livro maravilhoso, chama O Alvorecer da Civilização Europeia. É um livro lindo, tá certo? Foi escrito na década de 50 até hoje, tá certo? Algumas coisas se descobriu além do que ele conta ali, mas até hoje é um livro absolutamente imprescindível, incrível, muito legal. O que o Lukács conhecia? O Lukács conhecia, até aquele momento, 3 coisas. Primeiro, que só o ser humano fazia ferramenta. Segundo lugar, que o surgimento do Homo sapiens coincidia com o surgimento do ser humano. E terceiro lugar, que o ser humano, o Homo sapiens e as ferramentas, portanto, tinham surgido há mais ou menos 30 ou 40 mil anos atrás. Era isso que ele conhecia, certo? E ele vai escrever ontologia em cima disso. Hoje, a gente sabe que as coisas são mais geniais. Olha que legal. Primeira coisa, não vou escrever isso. Primeira coisa, no começo da década de 1960, uma jovem antropóloga chamada Jane Goodall, está viva ainda, está velhinha, tá certo? Ela é mandada por um processo que envolve escândalos familiares na Inglaterra, muito próximos da rainha, que eu não vou contar mais detalhes, quem quiser vai ler a biografia da Jane Goodall, certo? Mas tem escândalos picantes, tá certo? Na Universidade de Oxford, certo? Que envolve as altas figuras da National Geographic Society, aquela sociedade que tem a revista, que tem o canal de televisão. Tá? E o fato é que a Jane Goodall é mandada para a Tanzânia, se não me engano, enfim, para estudar um grupo de chimpanzés que ninguém dava um tostão furado. Como era uma antropóloga, sem nenhuma experiência de campo, jovenzinha, ela vai fazer o que nenhum antropólogo tinha feito antes. O que os antropólogos faziam? Entravam na mata, capturavam o chimpanzé, colocavam em jaula e começavam a estudar o chimpanzé na jaula. O que ela vai fazer é o seguinte, ela começa a seguir um grupo de chimpanzé, até que alguns meses depois, os chimpanzés se acostumam com ela, e ela começa a conviver com o chimpanzé, né? Ela às vezes dorme na mata, mas a maior parte das vezes ela dorme no acampamento, acorda 4h30 da manhã, chega às 5 e pouquinho, onde os chimpanzés dormiram, ela está no chão enquanto os chimpanzés estão acordando, acompanha os chimpanzés durante o dia inteiro, quando os chimpanzés vão dormir, ela volta para o acampamento, de manhã ela volta, né? E nessa, ela vê os chimpanzés fazendo ferramenta, certo? Então ela... A primeira coisa que ela vê é um chimpanzé pega um galho, tira os galinhos todos, enfia no cupizeiro para comer cupim. Tá certo? E depois ela vê uma coisa mais genial ainda, uma chimpanzoa mais velha, ela vai num riacho, pega um mãozão de argila, tampa o enxu de vespa no chão, que lá tinha no chão, 2 dias depois ela volta e pega o mel que as vespas estavam todas mortas. Vem cá, isso não é teleologia, não é objetivação, tá certo? Quer dizer que animal faz ferramenta. Quando ela começou a descrever isso, ninguém acreditou nela. Imagina, mentira, né? Aí mandaram um fotógrafo, jovem fotógrafo, de boa aparência, pessoal, até de boa família, tá certo? Mandaram para lá e o cara, além de filmar tudo isso que ela disse, eles casaram, obviamente, tiveram um filho, tá certo? As coisas seguiram o seu processo natural, tá certo? Mas daí se comprova que não era só o ser humano que faz ferramentas, os animais fazem também. E aí começa a descobrir que não são animal superior, tem passarinho que pega molusco, voa alto, joga o molusco lá de cima, em cima de uma pedra, arrebenta a concha do molusco e ele come o molusco. Isso não é fazer ferramenta? Não é utilizar? Tá certo? E como é, né, o golfinho não entra embaixo de um cardume de favela de sardinha, fica jogando bolha de ar embaixo, as sardinhas ficam todas intoxicadas, sem ar lá em cima, eles vêm e comem tudo. Tá certo? Aí começa a descobrir que tem animal que faz ferramenta que não acaba mais. Então, pronto. Tá certo? A primeira coisa que tem que mudar na ontologia do Lukács, né? Não são só os seres humanos que fazem ferramenta. Segunda coisa, se descobre, pessoal, vocês já ouviram falar do Homo floresiensis? Homo floresiensis? Nunca ouviram falar? Se preparem para muita emoção. Pessoal, é incrível a história. Um grupo de antropólogos americanos recebe uma verba de um instituto americano de pesquisa para ir na Ilha das Flores, na Malásia,
para estudar uma civilização que eles sabiam que tinha existido numa região da ilha e que tinha desaparecido há mais ou menos 300 anos atrás, 200 anos atrás. E eles sabiam que o principal sítio arqueológico dessa civilização era dentro de uma caverna. Então eles vão para a caverna, começam a cavar a caverna e começam a encontrar, né, os túmulos de seres humanos, restos de ferramenta, restos de animais, fogueiras, sinais de como eles organizavam de noite para dormir, pinturas nas cavernas, resquício de instrumentos humanos, tá certo? O que eles esperavam encontrar? E eles vão cavando, até que há 12 mil anos, vocês sabem, quanto mais profundo, mais antigo o sedimento, tá certo? E você tem métodos de datação muito, vamos dizer, relativamente muito precisos, né? Na faixa dos 50 mil anos, a datação é bem precisa. De 50 a 120 mil anos, a datação é mais imprecisa um pouco. De 120 a 230, 240 mil anos, a datação volta a ser precisa. Muda o método possível e a datação volta a ser precisa. E você cruzando várias datações, você consegue ir ajeitando, tá certo? Sim, você sabe que teve uma erupção vulcânica em tal lugar, em tal época, tá certo? Aí você está num sítio arqueológico, você encontra uma camada de cinzas que tem a mesma composição química daquela cinza que saiu naquele vulcão. Então, se aquela erupção foi há 80 mil anos atrás, você sabe que aquela camada de cinzas é 80 mil anos. Se você tem uma datação logo acima, que diz, por exemplo, de 75 a 81 mil anos, você sabe que é de 75 a 80 mil anos, porque 80 mil anos é dado embaixo. Então, desse jeito, você vai fazendo aproximação e você consegue uma datação bastante razoável, tá certo? Então, eles estão chegando, né, estão escavando, há 12 mil anos atrás tem uma camada de areia. Ou seja, muito provavelmente a caverna foi inundada de água e ali terminava a civilização, quer dizer, ali era o começo da civilização, tá certo? Por desencargo de consciência, eles resolveram tirar a areia e cavar mais um pouco. Mas era por desencargo de consciência, para comprovar que, de fato, antes daquela inundação não tinha aquela civilização ali. Então eles começam a cavar e eles encontram pedaços de um machado e resquícios de uma fogueira. Opa, então tem coisa aqui. Então eles tampam, preservam, voltam para os Estados Unidos. Uns anos depois, não muitos anos, eles conseguem uma verba suplementar e voltam para continuar a escavação. Voltam, abrem o lugar, continuam escavando, tá certo? E eles começam a encontrar coisas inteiramente distintas da civilização de cima. Um outro tipo de pintura nas paredes, um outro tipo de corante, outra forma de organizar fogueira, outra forma de organizar a comida, restos de alimentos um pouco diferentes. E começam a descobrem uma flauta, que é algo raríssimo de se encontrar, tá certo? Descobrem uma flauta, começam a encontrar sinais que eles enterravam os mortos, portanto tinha alguma forma de religiosidade rolando no pedaço. E a surpresa maior é quando eles descobrem um túmulo. O cadáver não é de Homo sapiens, é de Homo erectus. Ou seja, já teve no planeta Terra um ser humano que enterrava os seus mortos, que fazia obra de arte, que fazia música, ser humano, que tinha uma outra base biológica que não era o Homo sapiens sapiens. Se esses caras tivessem sobrevivido, hoje a gente era capaz de dançar a música deles, falar a língua deles, trocar mercadoria com eles, talvez até transar com eles, mas não ia ter filho porque era outra espécie biológica. Lembra o ET? Que a grande surpresa é quando você toca o dedo lá e você descobre que, filha da mãe, ele é um ser humano, apesar de ser tão feio. Veja, a gente achava que a gente ia encontrar o ser humano com outra base biológica quando a gente encontrasse um ser extraterrestre. Nós encontramos na Terra um ser humano com outra base biológica que não é o Homo sapiens. A caixa craniana muito menor do que a nossa, o que significa que com uma base neurológica muito menos desenvolvida do que a nossa, já dá para ser humano. Já dá para ter trabalho, já dá para fazer isso. Isso o Lukács não tinha ideia. E a terceira coisa que o Lukács não conhecia. O Lukács achava que o surgimento do Homo sapiens
era o surgimento de uma base neurológica superior e o trabalho vinha logo em seguida. Não foi assim. O ser humano, o Homo sapiens, deve ter surgido aproximadamente 250 ou 200 mil anos atrás. Algumas datações falam de 280 mil anos. O indício mais antigo do trabalho que a gente tem hoje é de 100 mil anos. Então deve ter existido o Homo sapiens por mais de 100 mil anos, antes de ter aparecido o trabalho, antes de ter aparecido esse Homo sapiens humano. E certamente o Homo sapiens humano conviveu com o Homo erectus humano, o Homo floresiensis. Essas três coisas o Lukács não sabe, certo? O que o Lukács está falando da gênese do ser social? Ele vai dizer isso, ó. Toda vez que a filosofia se meteu a besta, ela deu com os burros na água. O que dá para a gente dizer filosoficamente? Dá para dizer o seguinte, olha, que para que tenha tido a gênese do ser social, tem que tido a gênese de um complexo formado, pelo menos, do trabalho, da fala, alguns preferem traduzir por linguagem, mas em alemão é Sprache, tá? Fala, literalmente fala. E da totalidade das relações sociais, por mais simples, por mais simples que a sociedade fosse. Veja, o que o Lukács está dizendo? Veja, ele não está dizendo isso, tá certo? Eu estou dizendo para vocês agora, mas vou dizer o que ele diz, depois eu melhor. Ele diz o seguinte, olha, se a gente pegar entre alguns animais, a gente tem uma forma de consciência germinal. O exemplo que ele vai dar é do cachorro. Veja, o cachorro, na convivência com seres humanos, o cachorro tem uma consciência germinal, ele aprende. Ele é capaz de, em determinadas circunstâncias, aprender determinados comportamentos. Se você traz um cachorro novo junto com um cachorro antigo, que já mora no lugar há muito tempo, o cachorro novo aprende com o cachorro velho. Isso é verdade. Mas qual que é a diferença entre a consciência animal e a consciência humana? O animal, por mais consciência que ele tenha, ele nunca é capaz de entrar num processo de desenvolvimento assim, ó. Os cachorros, por mais que eles tenham consciência, eles não conseguem, ao interagir com o mundo, transformar sua própria natureza e... Não é assim. Cachorro dá cachorro, que dá cachorro, que dá cachorro, ad eterno. Não é cachorro, né? Homo sapiens dá, Homo sapiens, de repente vai dando. Ser humano primitivo, ser humano escravista, ser humano feudal, percebe? Esta passagem a gente não vai ter entre os cachorros. Se a gente pegar o exemplo do chimpanzé que faz ferramenta, coisa que o Lukács não conheceu. Se a gente pegar o exemplo do chimpanzé que faz ferramenta, qual que é a diferença entre aquela teleologia do chimpanzé e a nossa teleologia? O chimpanzé nunca é capaz de falar assim, ó, eu vou produzir, se um cupim tem comida, eu vou juntar, eu vou criar 1 milhão de cupinzeiros para ter comida da cupal. Ele não é capaz de fazer isso. O que o chimpanzé é capaz de fazer é combinar as coisas que já existem. Mas ele não é capaz de pensar naquilo que não existe. Ele não é capaz de criar coisa nova. Percebe a diferença? O Vygotsky, que não é o Lukács, ele vai dizer, os animais não são capazes de pensamento abstrato. Eles não são capazes de conceber aquilo que não existe. Veja, para que a teleologia seja possível, é imprescindível que você tenha um patamar de consciência que seja capaz de pensar naquilo que não existe, para que você possa criar coisas novas. Como é que você vai criar o primeiro machado? Percebe? Tranquilo? Olha agora que legal. Para que a gente seja capaz de um pensamento dessa ordem, é imprescindível que a gente seja capaz de operar conceitos. A consciência tem que ser capaz de operar conceitos. Se a gente não for capaz de operar conceitos, a gente não é capaz de pensamento abstrato. Está claro isso que eu estou dizendo para vocês? Conceito é nome.
Tá certo? Eu tenho que ser capaz de dizer cachorro é cachorro, cadeira é cadeira, mesa é mesa. Eu tenho que ser capaz de operar com conceitos. E isso significa, veja, que eu tenho que ser capaz de fala. Eu tenho que ser capaz de ter substantivo, adjetivo, verbo, depois conectivos. Veja, para que eu tenha necessidade da fala, então veja, para ter o trabalho, certo? Para ter teleologia, eu tenho que ter fala. Mas para que eu tenha fala, é necessário que eu tenha agora um animal que tenha necessidade da fala. Veja, por que o cachorro não precisa da fala? Por que o chimpanzé não precisa da fala? A linguagem de sinal basta para eles. Não, o cachorro, o outro entende o que é. Não, o chimpanzé faz o outro entende o que é. Porque como a reprodução biológica é sempre a reprodução do mesmo, como as situações se repetem sempre iguais, basta os sinais para resolver os problemas da comunicação. Sinaliza isso e aquilo, sinaliza isso e aquilo. Na nossa vida social, isso também é assim. Aquelas situações que se repetem sempre, a gente tem sinal. Veja, sinal de trânsito. Vermelho para, verde continua, amarelo, atenção. Né? Veja, as situações que se repetem sempre, a gente vai ter sinal. Mas como no ser social eu produzo novo constantemente, está claro isso? Como isso acontece, eu preciso de uma forma de comunicação que seja capaz de fazer duas coisas. Primeiro, ao nomear aquilo que é novo, elevar o novo a conceito na consciência. E segundo lugar, ser capaz de comunicar para as outras pessoas o novo que está surgindo. E isso, para isso, é imprescindível a fala. Então veja, para que exista a fala, é absolutamente imprescindível que o novo esteja produzindo as necessidades e possibilidades novas que tornam a fala imprescindível. E sem a fala, o trabalho não pode existir. Porque não é possível teleologia sem fala. E tudo isso só é possível se você tiver seres humanos convivendo em conjunto, convivendo em sociedade. Nada disso pode acontecer fora de sociedade. Se você, um indivíduo isolado do outro, você não vai ter nem trabalho, nem fala, nem teleologia, nem ser humano. Então o que dá para dizer filosoficamente, veja, é que a gênese do ser social é a gênese de um complexo. Você tem um animal que vem se desenvolvendo e num dado momento, este animal, o Homo sapiens, que vivia em bandos, esse animal ele vem se desenvolvendo e chega um determinado momento que ele é capaz de trabalho. Quando ele é capaz de trabalho, ele é capaz de um pensamento abstrato primitivo, de relações sociais primitivas e de um trabalho primitivo, tudo ao mesmo tempo. A gênese do ser social não é a gênese de uma categoria antes da outra. A gênese do ser social é a gênese da totalidade do ser social. E essa totalidade, a mais simples, imaginável, tem que ter dentro dela, pelo menos, o trabalho e a fala e o conjunto das relações sociais. A gênese do ser social, o salto ontológico para fora da natureza, não é aparecimento de uma categoria social antes da outra. É o aparecimento de uma totalidade social, por mais simples e pequenininha que seja, mas de uma totalidade social que é composta, pelo menos, por esses três complexos. Veja, isso de fato foi assim. Não dá para dizer filosoficamente. Tem que esperar o processo de investigação esclarecer para a gente. Veja, o que está se tornando cada vez mais patente? O que a ciência está tornando cada vez mais patente? Primeiro, o Marx e o Engels imaginavam não, né? A ciência da época do Marx e do Engels achava que a transição entre o ser natural, o animal e o ser humano era assim, ó. Você tinha orangotango, gorila, chimpanzé, ser humano, e tinha um elo intermediário, que eles chamavam o elo perdido, missing link, que juntava chimpanzé, orangotango e ser humano e o missing link, tá certo? Bom, hoje a gente sabe que não é assim. Lá, sabe lá, 1 milhão de anos atrás, separa a linha evolutiva, que vai dar chimpanzé, gorila e orangotango dos seres humanos. Separa ali. Ramapithecus de um lado, eu me lembro do outro lado. Aí você tem um processo de desenvolvimento que vem o Ramapithecus. Tem um longo período histórico que a gente só encontrou um fóssil até agora. É tipo assim, 800 mil anos,
580 mil, muito tempo, que a gente só tem um fóssil aí no meio. A gente não sabe bem o que aconteceu. Do outro lado deste buraco já tem o Australopithecus, que já é um bípede, que já anda, portanto, de pé, tá certo? Que já tem as características fisiológicas bastante parecidas com o ser humano, é mais baixinho, cabeça maior, mandíbula mais forte, mas muito parecido com o ser humano. E que já é capaz de fazer uma ferramenta muito primitiva. Algumas centenas de milhares de anos depois, vai surgir um ser humano, um hominídeo, não um ser humano, um hominídeo vai desenvolvido, que vai ser o Homo habilis. O Homo habilis é capaz de uma caixa craniana maior, é mais parecido com a gente biologicamente e é capaz de uma ferramenta um pouco mais desenvolvida. Um pouco para frente vai aparecer o Homo erectus, que é uma caixa craniana maior, a capacidade, portanto, neurológica maior, já tem uma mão muito parecida com a nossa, um polegar, certo? Já é capaz de uma ferramenta mais desenvolvida, tá certo? Do Homo erectus vai sair o Homo floresiensis, que já vai ser ser humano. Mais para frente, o Homo erectus desaparece e vai surgir o Homo sapiens. Lá na frente, 100 mil anos depois do aparecimento do Homo sapiens, tanto quanto a gente sabe até hoje, vai surgir o ser humano, que tem como base biológica o Homo sapiens. Então veja, e o Homo sapiens, quer dizer, e a diferença, se vocês pegarem, impressionante isso, se vocês pegarem as ferramentas, é assim, ó, o Australopithecus, né, ele faz uma ferramenta tal, depois você tem o Homo habilis, né, que faz uma ferramenta tal, depois você tem o Homo erectus, que faz uma ferramenta tal. Aí aqui, ó, você tem o Homo floresiensis, que faz ferramenta, que vai se desenvolvendo rapidamente, até que desaparece há 12 mil anos atrás. Por que desapareceu não está claro ainda, tá certo? E eles estão fazendo agora pesquisas em outros lugares da Ásia para ver se encontram outros sinais do Homo floresiensis. Isso deve ser o próximo achado, tá certo? Dá uma maior pesquisa, né? Pô, uma emoção que vocês imaginam. E aqui, ó, é sério. E aqui sai o Homo sapiens, que é capaz de uma ferramenta mais avançada. Mas quando surge o trabalho, há 100 mil anos atrás, aparece algo assim, ó, ferramenta. Você sai da pedra lascada de um lado para a pedra lascada dos dois lados, depois você sai para a pedra polida, aí você começa a aprender a mexer com fogo, aí você aprende os primeiros metais, aparece primeiro o cobre, depois o bronze, depois o estanho, depois o bronze, e em seguida aparece o ferro. Nesse meio tempo está aparecendo a agricultura, transição para sociedades de classe. A gente já está na Assíria, lembra os assírios e caldeus, Babilônia, Egito, Pérsia, chegamos na história, tá certo? Então, a partir daqui você tem um processo de desenvolvimento que com o mesmo animal você passa a ter uma ferramenta cada vez mais desenvolvida. Então, o processo de transição parece ser mais longo, mais cheio de etapas e mediações do que o Lukács imaginava na década de 60. Muito mais cheio de mediações do que o Marx e o Engels conheciam no final do século XIX. Mas todas as investigações comprovam que é com o aparecimento do trabalho que o ser humano começa a ser ser humano. Sabe como é que os antropólogos se referem a isso? Eles falam, a partir deste momento surgiu a cultura, as ferramentas se desenvolve a fala, desenvolve... Sim, mas o que é a cultura? Cultura é o trabalho, é como eles estão entendendo. Se você perguntar, mas de onde vem a fala? De onde vem a pintura? De onde vem? Vem daqui, ó. Percebe? Então, todas as investigações até agora comprovam que é com o surgimento desta forma de interação do homem com a natureza que sai o ser social. O processo de transição está se revelando muito mais complexo, cheio de mediações e muito mais rico do que o Lukács conhecia na década de 60 e infinitamente mais do que o Marx, ainda no final do século XIX. E a descoberta do Homo floresiensis agora tem uma importância fundamental para a gente. Porque, veja, a descoberta de um ser social que não tem como base biológica o Homo sapiens sapiens, percebe que comprova que o ser social, ele não é um produto biológico, não é a biologia do Homo sapiens que tornou o ser social possível. Tanto é assim que a biologia do Homo erectus possibilitou também, ó. E é um patamar biológico muito diferente, muito inferior, do ponto de vista do desenvolvimento neurológico, etc. Então, veja, a gente está entrando num momento da antropologia, da arqueologia, que a gente está tendo dados e informações muito diferentes daquilo que o Lukács tinha.
Então, se algum dia, né, algum lucachiano for escrever sobre a gênese do ser social, certamente ele vai ter que incorporar todas essas novas informações e mostrar, olha, essas novas informações fazem com que esta passagem na ontologia do Lukács tenha sido ultrapassada pelo desenvolvimento da ciência. Né? Então, a origem do Homo sapiens é a origem do trabalho, está muito perto da origem do trabalho. Sim, isso era na década de 60, isso era o que o Lukács conhecia naquela época. Hoje a gente... Então veja, agora, as teses centrais se mantêm inteirinhas. O trabalho é que faz o salto ontológico, que marca a divisão. A gênese do ser social é a gênese de um complexo, não é a gênese de uma categoria, é a gênese de uma totalidade. Essa totalidade envolve este processo, ainda que na sua forma mais primitiva, mais inicial. Isso se mantém. Tranquilo? Cenas do próximo capítulo, para vocês não dormirem de expectativa e atenção até amanhã, certo? Chegaram a situações tudo bonitas, né? Veja, o que significa? Olha que coisa incrível. Como a consciência que vai elaborar a teleologia é necessariamente a consciência de indivíduos. Está claro isso? E como esta consciência, ao elaborar a teleologia, ela tem que incorporar a singularidade do indivíduo, que o indivíduo é enquanto indivíduo, necessariamente diferente dos outros, que ao mesmo tempo a generalidade objetiva e subjetiva da situação histórica na qual esse indivíduo vive. Esta consciência, ela é ao mesmo tempo consciência da singularidade e consciência da generalidade, do gênero humano como um todo. Ele tem elementos, essa consciência tem elementos do singular e do universal. Tranquilo? Isso significa, veja, que o desenvolvimento da sociedade vai implicar necessariamente no desenvolvimento dos indivíduos, mas de tal forma que a história dos indivíduos, as histórias dos indivíduos fazem parte da história da humanidade, mas não se confundem com a história da humanidade. E a história da humanidade contém a história de todos os indivíduos, mas não se confunde com a história de nenhum indivíduo. Veja, quando a gente for contar a história do Império Romano, tem que falar do Júlio César, mas você não está contando a história do Júlio César. Quando você conta a história do Júlio César, você tem que falar do Império Romano, mas você não está contando a história do Império Romano. Veja, diferente do que acontece na natureza, a gente passa a ter agora que a história do ser social, a história da sociedade, é ao mesmo tempo, de uma forma integrada, a história da totalidade da sociedade, então o desenvolvimento das forças produtivas, as leis históricas mais gerais, o desenvolvimento do gênero humano, o desenvolvimento dos modos de produção, o processo de luta de classe, a constituição do Estado, e ao mesmo tempo articulado a isso, mas diferente disso, você tem o desenvolvimento da individualidade de cada indivíduo. Você tem a individualidade típica de uma sociedade primitiva, de uma sociedade escravista, de uma sociedade feudal, de uma sociedade capitalista. E essa individualidade típica não quer dizer que todos os indivíduos sejam iguais, pelo contrário. É uma individualidade típica porque ela é um indivíduo típico, sendo que cada indivíduo é diferente de cada modo de produção. É o típico no meio de uma singularidade que não se repete nunca. Tranquilo? Então a história da humanidade agora tem que ser a história contada em dois povos. A história da totalidade e a história da individualidade. A história da reprodução da totalidade social e da reprodução dos indivíduos no interior deste processo. Veja, sem os atos humanos singulares não tem história. Mas a história é muito mais do que os atos humanos singulares. Lembra, a totalidade é mais do que a soma das partes? Então você tem que contar a história da totalidade e dos singulares que agem cotidianamente, senão não tem história. E eu vou mostrar para vocês como essas duas histórias estão necessariamente articuladas, mas essa articulação é muito diferenciada em cada momento da história. Você pode ter momentos que a individualidade está mais avançada que a totalidade social, que a totalidade freia os indivíduos. Tem alguns momentos que a totalidade avança e os indivíduos é que estão freando a totalidade. Os indivíduos têm que se desenvolver desesperadamente para atender às necessidades e possibilidades postas pela totalidade. Você tem momentos que é uma confluência entre necessidades e possibilidades do indivíduo e do gênero. Você tem momentos que tem uma dissociação, processo de alienação de tal ordem, que a reprodução da totalidade social implica na destruição da singularidade dos indivíduos.
Tudo isso é possível acontecer. Mas sempre, necessariamente, o desenvolvimento da sociedade implica no desenvolvimento dos indivíduos. E desenvolvimento aqui sem nenhum critério valorativo, tá certo? Pode ser o desenvolvimento da capacidade de autodestruição da humanidade. Não tem nenhum critério valorativo. Desenvolvimento mesmo, aumenta a capacidade da gente fazer coisa. Nesse sentido, pro bem e pro mal. Tranquilo? Sim? Pegado? Tá claro? Podemos parar por aqui? Então amanhã, veja, a gente entra neste processo aqui, olha. A partir do momento que surgiu o ser social, como é que as sociedades começam a funcionar? Com isso a gente entra no capítulo da reprodução social. Quer dizer, aqui, questão da gente, a gente entrou já, tá certo? Então a gente passa para o capítulo da reprodução social. Dando tudo certo, tá certo? Até depois de amanhã, no meio da tarde, a gente deve ter terminado a reprodução. Se der tudo certo. Às vezes a exposição não sai tão clara, mas vamos ver, o plano é esse. Ok? Paramos por aqui então? E a gente se encontra amanhã no mesmo horário, no mesmo bate-canal? Tá certo então. Valeu.